Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz aqui em Lagoa da Confusão, pedindo a Deus que abençoe, ilumine e nos fortaleça sempre, guiando o nosso coração e nos fortalecendo na paz e na alegria, unidos nesse dia 19 de maio de 2024, domingo de Pentecostes, pedimos a Deus que envie o seu Espírito Santo para iluminar e guiar a todos nós, encerrando esse período da Páscoa. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, graça e paz, Deus abençoe, ilumine e nos fortaleça sempre na fé. Nós rezamos porque precisamos aprender a viver e pedimos a Deus que nos ensine da melhor forma possível, apesar de tudo aquilo que há dentro de nós, de tudo aquilo que nos marcou no passado, de todas as nossas angústias, tristezas, desesperos, mas é preciso a gente pensar e ao mesmo tempo rezar e guardar dentro de nós o ensinamento de Jesus, que pede que a gente ame o próximo, ame a Deus, estejamos na união e não na separação e na divisão. O Evangelho desse dia de Pentecostes, hoje é o dia de Pentecostes, eu gosto muito da definição de que Pentecostes é o despertar da consciência, através do Espírito Santo. Então, o que é Pentecostes? É o sopro de Deus que cria uma nova humanidade, que traz um novo ar, que traz um novo espírito, e esse espírito dentro de nós, por isso Pentecostes, Penta vem de 50, 5, Então 50 dias depois da Páscoa, depois de todo esse período de reflexão, nós agora podemos receber o Espírito Santo. Deus, no início da Bíblia, cria o barro, e no barro sopra, e por isso o primeiro Adão, o primeiro homem, traz o sopro de Deus dentro de si. Agora é o Espírito Santo, é Jesus soprando, nos traz um novo sopro de Deus dentro de nós, que nasce de uma consciência de uma comunidade reunida, mesmo com medo. Então o Evangelho é isso, é uma comunidade que se permanece reunida no primeiro dia da semana, no final do dia, era contexto eucarístico, as comunidades primitivas celebravam a Eucaristia no final do primeiro dia da semana, no domingo, e ali celebrando a Eucaristia com medo por causa das portas fechadas. As portas são fechadas por causa do medo, A gente fecha a porta por causa de medo, porque a gente não quer ou que a pessoa saia ou que a pessoa entre. Então, alguns lugares que a gente fecha as portas para a pessoa não sair, Escola, antigamente havia manicômio, presídio, são lugares que a gente fecha a porta para ninguém sair. E outros lugares a gente fecha a porta para ninguém entrar. Nossa casa à noite, a gente fecha a porta para ninguém entrar, por causa do medo. Então, essas portas fechadas, o medo, não impede Jesus estar no meio deles. Jesus é alguém que oferece a paz. Essa idade é muito importante. Não é a paz de férias, que eu não tenho preocupação nenhuma, mas é a paz do dever cumprido. É a paz de estar caminhando no sentido certo, na estrada certa, no caminho correto. É a paz de que eu estou fazendo certo. Por isso Jesus, a paz esteja convosco, Depois, logo em seguida, Jesus dá a orientação da missão: como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
Então agora Jesus já apresenta essa comunidade como sendo uma comunidade missionária. Essa paz que Jesus oferece, ela não é a paz de férias, de ausência de problemas, dificuldades, mas é a paz da consciência livre, da consciência que não é pesada, da consciência que tem clareza de que está caminhando bem. Por isso essa comunidade missionária enviada agora da mesma forma que Jesus é enviado, tem a responsabilidade, o dever também de fazer o mesmo. Logo em seguida, para o Evangelho de João, Pentecostes é no primeiro dia da semana, no contexto eucarístico. Então receba o Espírito Santo, Jesus sopra sobre eles, e a atitude de quem recebe o Espírito Santo e a atitude de quem recebe o novo sopro de Deus é perdão. A primeira atitude é perdoar. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, o que vocês não perdoarem não serão perdoados. E aí eu tenho que lembrar sempre que o critério de avaliação é Jesus, não é a minha vontade. O critério de avaliação é a pessoa de Jesus, não é o meu querer, a minha vontade, meus princípios. Eu tenho o princípio que é a vida de Jesus, a prédica e a prática de Jesus, esse é o meu termômetro, esse é o meu referencial, que vai dizer para mim, nesse mundo, quais são os pecados que Deus perdoa e quais são os que Deus não perdoa. Deus pode perdoar todos os pecados? Não. Tem gente que não quer ser perdoado. Tem gente que não quer se converter. Tem gente que não quer deixar de praticar o mal. Tem gente que não quer deixar de ser corrupto. Tem gente que não quer deixar de ser desonesto. Tem gente que não quer. Tem gente que dispensa a salvação. Não quero saber de céu, não. É uma liberdade? É. Viu? Tem gente que dispensa a eternidade. É uma liberdade? É. Podemos? Podemos. Deus não nos obriga a ir para o reinado dele. É sempre um convite que eu, na minha liberdade, tomo a decisão se eu vou ou não vou. É sempre um convite que eu, dentro da minha consciência, e ainda mais dentro do mundo, do meu conhecimento, eu tomo a decisão se eu vou ou não vou. Então, se eu vou ou não vou para o céu, eu me coloco à disposição. Se Deus achar que eu devo ir, bem. E a responsabilidade dessa comunidade reunida em oração, agora é essa, com a consciência de que o Espírito de Deus está dentro da gente, que o Espírito Santo nos ilumina, nos abençoe, nos conduz, nos guia, nos fortalece, abre a nossa consciência, abre os nossos olhos. O ressuscitado é sempre isso, é alguém que vem ao nosso encontro para abrir a nossa cabeça, abrir os nossos olhos, colocar brilho no nosso olhar e colocar inteligência dentro da nossa cabeça. Esse é o desafio, essa é a busca e é isso que Deus vai procurando fazer através de seu Filho Jesus ressuscitado, que vem ao nosso encontro, soprando sobre nós para nos dar um novo fôlego, um novo ar, para dar diante de nós uma nova consciência. A Torre de Babel é o momento em que a gente não consegue se comunicar, se conversar, a gente cria uma desorganização, viu? É o caos. Pentecostes não, Pentecostes é o momento em que a gente, mesmo falando linguagens diferentes, a gente combina, a gente estabelece um diálogo, a gente se comunica em benefício do bem de todos. Nessa união, que a gente lembra que a união é o amor que predomina na comunidade. Esse amor gera perdão, gera misericórdia, gera correção fraterna, coisa hoje meio proibida, né? A gente não pode chamar a atenção de ninguém. A gente tem que se calar e concordar com tudo, porque senão pode criar um trauma, um desgaste desnecessário. Mas eu não posso, de modo nenhum, perder a esperança de que Deus aposta em mim, sopra em mim, e eu, com o Espírito Santo, minha primeira preocupação é o perdão. Sempre oferecendo aquilo que o mundo precisa. Nós vivemos num mundo que precisa de muito perdão, de muita paz. É muita guerra, é muito conflito, é muita batalha, é muita tensão, é muito desgaste, é muito cansaço, é muita fadiga, é muita doença, é muitos sentimentos ruins, mas eu não posso deixar de modo nenhum de que pela minha vida de oração eu continuo me esforçando em fazer a vontade de Deus. Que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, nos dando uma consciência cristã,
uma responsabilidade de viver aquilo que Jesus nos ensina segundo a vontade do Pai. Para que eu e o Pai sejamos um, eu e Jesus sejamos um e nós também sejamos um. Um abraço, até mais.